Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Verde, amarelo. Luizinho, o Brasileirão vai começar, o Brasileirão 2024, com o teu amigo Abel Ferreira a defender o título pelo Palmeiras. E o meu amigo Pedro Caixinha. Pois é, tu estás dividido. Estás de coração dividido. Não, por acaso não. Caixinha sempre. Caixinha sempre, caixinha forever. Então se a gente na semana passada falámos do Rangers Celtic, Pois é, e foi verdade. com ele que eu entrei no Ibrox. E isto bem falado, ainda vais lá ao Bragantino fazer mais uma reportagenzinha, a Bragança. Espero bem que sim. E nós hoje vestimos a preceito de amarelo, não De é? amarelo, sim. Tu com o amarelo do Petro de Luanda e eu com o amarelo do Dudelange, equipa de Luxemburgo. Luxemburgo. Para falarmos não sobre o Brasileirão, mas sobre uma empreitada bem maior, Bolas, sim. que são os brasileiros do nosso contentamento Sim. que jogaram na Liga Portuguesa. E também descontentamento. E descontentamento também. Também há alguns. Queres começar pelo número? Número total? Não, começa tu então. 1971 futebolistas brasileiros 1971. que já jogaram no Campeonato Nacional da Então, Primeira temos de fazer Divisão. um trabalho quando for os 2000, não é? Olha, bem pensado. Faltam 29. Vai ser no próximo ano de certeza absoluta. É, não é? À partida, devem vir mais 29. Quando vier o 29, nós vamos estar atentos. 2.000 brasileiros. 2.000 Mas brasileiros. É giro. A Portanto, estatística que eu tenho mais curiosa é antes do Bosman, portanto, na época anterior ao Bosman, à lei Bosman, que permitiu depois a abertura do mercado. não confundir com o Johnny Bosman. Esse é o Jean-Marc, não era? É, Jean-Marc Bosman. Antes, o campeonato português tinha poucos estrangeiros, porque havia a lei dos 3 estrangeiros em campo. O campeonato português tinha 31 brasileiros e a segunda maior vaga era de búlgaros, 4. Incrível. Já viste, brasileiros 31, Bulgária 4. Incrível. Portanto, isto para dizer que de facto o Brasil sempre foi um filão explorado por portugueses, porque língua, qualidade, à vontade nas negociações, não é? Ir ao Brasil, ver um jogador e recortá-lo, a porta de entrada na Europa, Portugal, era muito sedutora nos anos 70, 60, isso então mato, não é? Mas digo nos anos 80 e 90, eu lembro-me do Brasil jogar uma vez, a seleção brasileira tinha 5 portugueses: Branco, Valdo, Ricardo, Mozart. Aldair? Podia estar o Aldair, podia estar o Silas. O Luizinho um bocadinho antes. Jogos de seleção, exatamente. O Luizinho também foi, não é? Sim, o Luizinho foi, só não sei se o Luizinho, quando jogava no Sporting, ia à seleção, isso não sei. O que eu estou a dizer é um Brasil com 11, exatamente, 5 jogavam em Portugal. E um Brasil bom. Bom é este, se calhar. Um Brasil superstar. Podemos confidenciar que o nosso amigo Bebeto nos mandou uma mensagem de forma um bocadinho desiludida, a dizer que estamos na altura, no tempo em que o meu Brasil celebra empates contra a Espanha. Sim. Portanto, de forma irónica, porque ele foi tetracampeão. Foi em 94. Tetra, exatamente. Sim, Depois Penta foi em 2002 com o Scolari. E desde aí, nunca mais o Brasil. Nunca mais. Já lá vão 6, 10, 14, 18, 22, 5 mundiais. 5 mundiais é muito, sem uma vitória brasileira. O Brasil traz sempre grandes futebolistas, não é isso que eu coloco em causa, mas de facto acho que já não é posição por posição, já não garante a elite. Percebes o que eu quero dizer? Percebo, claro. Mesmo outro dia estava a ver a Alemanha e estava a achar o mesmo, porque essas seleções no auge, Alemanha, Brasil, Argentina nem tanto, diria. Sim. Mesmo com Maradona havia algumas posições mais débeis. O Brasil e a Alemanha acho que garantiam a elite em cada uma das posições. E nesta altura não acontece isso. E ainda há uns tempos o nosso Gonçalo, nosso Telar, o nosso amigo. Grande abraço para o Gonçalo. Viva o Sporting Clube Braga, não é? Exatamente. Ele calhou ir a Londres, passar lá uma semana e foi ver, que jogos é que há? Não havia Premier League, não havia Championship. Em Londres? Que estranho então. Estranho. Então foi ver, ok, a semana de seleções. Ok. Deixa cá ver o que é que há. Inglaterra e Brasil. Comprou Foi os bilhetes, foi lá, ao Wembley. E ele estava-me a contar ao intervalo, que foi quando teve rede, telemóvel,
E pá, incrível como é que há um jogo entre estas duas seleções e não há um bolador em campo, não é? Incrível também estarmos a ver um Brasil em que alguns jogadores não os conhecemos e outros não os reconhecemos. Tipo, não é valor, mas é... Antes o Brasil emprestava só carisma. E mesmo que fosse um médio defensivo, Mauro Silva, esteve no Deportivo, é uma figura altamente respeitada. Agora não é tanto assim. É claro que há outras seleções que se viram, Portugal é uma delas. O Dunga era um médio de elite, não é? Sim. Médio defensivo de elite. Claro, então, sim, exatamente, mesmo top. Só o facto de ele não ser o capitão dessa seleção e erguer a taça à frente do Rai diz muito da sua... é minha! E levantar a taça lá no Rose Bowl, perto de Los Angeles. Tem muito que se diga. De facto, o Brasil... É claro que outras seleções também melhoraram. Estava a dizer que Portugal foi uma delas. E houve outras... Tu falaste da Alemanha. A verdade é que a Alemanha não é campeã europeia desde 96. Já viste o tempo que isso... Oliver Bierhoff, não é? É a final do Bierhoff. Sim. Que até era suplente dessa equipe. Sim. Portanto, 2000, 4, 8, 12, 16, 20. A Alemanha não ganha um europeu há 6 europeus. Tem agora o europeu em casa, vamos ver, não é? Mas não ganhar nada há 6 europeus não é a Alemanha. O Brasil não ganhar um mundial há 5 mundiais não é o Brasil. Portanto, há aqui seleções que de facto perderam alguma pedalada e houve outras que se aproveitaram para se assumir como candidato. A França, para mim, e a Espanha. Mas a Espanha foi mais naquele contexto. Não é? Ganhou aquelas provas seguidas. A França é 98, depois é 2018. Portanto, a França tem mais... Sim. Tem mais... tem seleções mais distantes entre uma e outra, com jogadores diferentes. A Espanha já não, é mesmo aquele núcleo duro, pronto, que fez de facto história. Não há, é indiscutível. Pronto, e isso para falar do Brasil em Portugal. Retoma a palavra. O desafio lançado pelo Sr. Rui Miguel Tovar era escolhermos, selecionarmos, infinitas figuras. Falarmos. Então, há tantas no Brasil, nós não conseguimos estabelecer aqui um número limite. Nem consigo fazer uma equipa ideal, sério. Porque há muitos guarda-redes, há muitos defesas laterais, há muita coisa boa. Há 1971 nomes para tu escolheres. Já viste? Portanto, eu até coloquei aqui no ZZ, porque nós temos esta capacidade aqui no nosso querido 00 de ordenar do primeiro jogador com mais jogos na Liga Portuguesa até ao último. Claro. E estava aqui a comentar com o Rui em off, antes de começarmos a gravar, e o jogador brasileiro com mais jogos na Liga Portuguesa é o Filgueira. 399 jogos em 15 edições diferentes do campeonato. Porquê que não ficou mais um joguinho só? Pá, nem que fosse o primeiro jogo da época seguinte, sabes que... Ia lá, entrava... Se calhar na altura não havia 0-0 ainda e ele não tinha esta indicação, não é? Provavelmente foi isso. 399, é um número engraçado. Tem uma carreira muito bonita. E o segundo já agora? O segundo é o Luizão, defesa central do Benfica. Tem quantos? Ora, espera um bocadinho, o Filgueira despediu-se em 2004, já havia 0-0. O 0-0 já tinha um ano, nesta altura. E já havia Luizão, que ele estreou-se em 2003. Exatamente. O Luizão aparece aqui no segundo lugar desta lista, com 15 participações também. Portanto, em 15 edições diferentes. E com 337 jogos. Estava longe. Um bocadinho longe do Filgueira, quase 60 jogos. O Luizão no início lesionava-se bastante. Lesionava-se, tinha muitas lesões musculares, do que me lembro. Portanto, ele estreou-se. O Luizão lembra-me perfeitamente porque o Benfica estava naquele ciclo de não ganhar campeonatos há 9 anos, desde 94. Sim. E ele chegou como se fosse a salvação, ele era novíssimo. E nunca entendi esse... E muito errático inicialmente, lembro-me disso. Embora tenha marcado ao Belenenses na estreia, no Jamor. Lembro perfeitamente disso também. Do Camacho. Mas tu olhavas para ele e aquilo, a morfologia também não ajudava muito. Sim. E... Era do Cruzeiro, não é? Vinha do Cruzeiro. Do Cruzeiro, sim. E ele lesionava-se muitas vezes porque tinha uma cárie, vê lá tu, tinha uma cárie. E tinha muitas lesões musculares. E não conseguiam decifrar o porquê das lesões. De repente perceberam que ele tinha uma cárie, resolveram um problema do dente e nunca mais se lesionou. Portanto, a partir daí começou a ser muito mais regular do que antes. Mas não há dúvida que se cada um fez 15 edições, é interessante que o Filgueira tenha sido muito mais regular porque tem mais de 60 jogos. Mais de 60 jogos. Isso no mesmo número de campeonatos. É uma grande diferença.
Se calhar o Filgueira, não. Terá apanhado mais campeonatos com 18 equipas, não. Pois já não sei. Se calhar o Luizão teve mais campeonatos com 16. Se calhar a diferença foi essa também. E para fecharmos aqui o pódio com 3 defesas centrais. Já agora, sim. Boa. O nosso Aloísio Alves, o Aloísio, claro. que está aqui. Mas o que é engraçado é que o Aloísio aparece apenas com menos 5 jogos do que o Luizão em menos 4 campeonatos. Pois. Portanto, o Aloísio... O Aloísio fez campeonatos com 20 equipas. Exatamente. A diferença é essa. E sim, não tenho recordação de lesões do Aloísio. Não, nem eu. E de paragens longas. Nem eu. Portanto, foram 11 épocas a sério, não é? Sempre a jogar. E o Luizão, aquele pormenor numa pré-época ter empurrado o árbitro. Exatamente, que ele foi afastado não sei quanto tempo, sinceramente. Foi quanto tempo? Eu não sei também. Na Alemanha. Não sei se foram meses, sim. Não sei se foram meses ou foram semanas, por acaso, não tenho essa. Recordo que ele teve uma suspensão. Eu acho que isso foi em 2012, porque tenho ideia que nesse dia o México ganhou ao Brasil para a final dos Jogos Olímpicos de Londres. Não sei porque tenho esta ideia de conciliar. Tu és impressionante. Não, tenho ideia de estar a comer um gelado com um amigo meu em Belém. A sério. Porque a gelataria era dele, era desse meu amigo, o André, e dele ter ido ao telemóvel, olha, o México ganhou os Jogos Olímpicos. Ganhou ao Brasil. E pronto. E, ok, boa. E nesse dia ter sido o Luizão, não sei porque tenho essa ideia de conciliar esse. Ou então foi no mesmo fim de semana. Mas sei que tiveram ela por ela, portanto 2012. Isso é muito bom. Isso é giro. É giro. Bom é ser Filgueira, Luizão e o Luísio. E o quarto? Já agora, o quarto também é central, o quarto do jogador? Não é central, é o Alain. Alain, Marítimo, é muito, Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga. Adoro o Alain. O grande Alain. O Alain conseguiu em 16 participações. Espera aí, o Alain aparece-me aqui com 400 jogos. Olá. Há aqui deixa-me organizar. Olha que engraçado. Aparece-me aqui com 400 jogos, não sei porquê. Olha, vê aqui. Está tudo certinho aqui na nossa organização, mas depois aparece o Alain com 400 jogos no quarto lugar. Portanto, o Alain passa diretamente para o primeiro lugar. O Alain por um jogo, maravilha. Com 400 jogos no Campeonato Nacional. Certinhos. Portanto, esqueçam tudo aquilo que nós dissemos antes. Não esqueçam, mas reorganizem. Pois é isso. Portanto, Alain em primeiro, Filgueira segundo, a um jogo, terceiro Luizão, quarto Aloísio. Consegues ver, Lu? Estás aí com as tuas lentes hoje? Aparece aí o Alain com 400 jogos no quarto lugar. Pois é. Não sei porque é que a organização está... Então porquê? Eu vou falar com o nosso Vasco Vitorinha para ele organizar isso. É que está tudo direitinho. Não, mas será que tu carregaste por titular? É que o Filgueira, a tua classificação parece-me que está por titular. Ora, vê lá. Não. Titular, o TI é títulos. Não está, não. Não. Isso tem que ser titular porque são 399 do Filgueira. Ok, desculpa. Okay. Não, na boa. Portanto, o Filgueira foi sempre titular. Sempre. Foi. Tem 399 em 399 jogos. Sempre titular. Não. Olha, sabes o que é? Isto é giro fazer assim. Diz-me. Minutos. É por minutos. É por minutos? Vê lá. Ora, vê lá. É por minutos de utilização. O que também, atenção, acho interessante esse ranking. É. Acho muito interessante. O ranking aqui está por minutos, exatamente. E não por jogos. Que é uma coisa, sabes o quê? Que uma vez o André do Porto me disse. Sim. É que eu fiz, não sei, imagina, porque eu fiz 300 jogos pelo Porto. E eu, pronto, boa. E ele, Rui, mas é do início ao fim. Eu não saía como quem diz. Eu cumpri o meu papel 90 minutos todos os jogos. E o Filgueira é isso. Exatamente. Pois eu pus aqui por utilização. Pois é, isso. Minutos. Utilização. Exatamente. Por minutos, o ranking está certo. Por minutos, Filgueira, Luizão, Aloísio, Alain. Exatamente. Por jogos. Por jogos. O Alain aparece em primeiro. Por um jogo. Aparece com 400 jogos. Incrível. Portanto, vamos seguindo aqui a ordem dos minutos, então. Vamos. Mantendo então aquilo que estávamos a dizer anteriormente. Bora. Alain tem 400 jogos, mas é apenas o quarto com mais utilizado. Depois aparece aqui um jogador chamado Wagner, que é o quinto jogador com mais minutos na Liga Portuguesa. É do Sporting. Vamos ver quem é o Wagner. É do Sporting dos Estou curioso por este Wagner, não estou a ver quem é. Vamos lá ver. Ele chegou no Xangir, esse nome. Exatamente. É? Sporting. Pois. Anos 70. É, porque ele foi o capitão. Anos 60 e 70. É o primeiro capitão Wagner do Sporting estrangeiro. Canutilho. É, Canutilho, exatamente. Wagner Canutilho. Sim. Jogador marcante no Sporting Clube Portugal. Eu não o reconheci porque nas fichas eu tenho com V. Aí está com aqui W. aparece com W. Pois, sim. Aqui aparece com W.
Ainda aparece à frente do Elton. O nosso querido amigo Elton, que nesta semana participou Sim. numa reportagem do 00. Sobre a música. Exatamente. Yeah. Aparece com 26.690 minutos em 299 jogos. É aqui o sexto classificado nesta lista de minutos e não de jogos. Mas agora tens de dizer os minutos do Filgueira para as pessoas saberem bola. 34.962 minutos. 34.900? E 62. Pronto, mais uma vez. Porquê é que ele não fez o jogo para chegar aos 35 35 mil? Portanto, passam duas O coisas. Filgueira está sempre ali na barreira, Ele barreira não quer, invisível. Ele não quer fazer aquele passo. Sétimo lugar, meu amigo, o Edmilson. Claro. Salgueiros, Porto, Sporting. Será que é esse ou será que é o avançado do o Lucena. Vitória? Boa. Pois é. Vamos ver Então, se- esse. Eu acho que Nacional, Vitória, Marítimo. Esse era um craque, Aí eu está. adorava. Edmilson Lucena. Eu Lucena. adorava este Eu adoro- Edmilson. E eu. Jogava muito à bola. Muita bola mesmo. E eu nunca percebi como é que ele não foi para... Já deve ser entrevistado. Não. Quem me dera. O- Nem esse, nem o outro. Nem o outro. Nem o outro para que O- falamos. Eu sempre desejei ver o Edmilson Também num eu. grande... Nem eu. Um dos três grandes, vá. Do futebol português, porque há mais clubes grandes. Claro. Então, Mas o Edmilson jogava tanto. era No muito Marítimo, bom. no Vitória. Eu sempre gostei dele, sim. Também. Sempre foi um craque. À frente do teu amigo Marco Aurélio, Olha, boa. zagueiro. Mais um central. Ou o guarda-redes. Pois é! Não, tem que ser guarda-redes. Deixa ver, vamos ver. Não, tem que ser guarda-redes. Então ele teve cá. Não, tem que ser É o guarda-redes, é o guarda-redes. guarda-redes, Tem que ser. Vi o Marco Aurélio, levei Sim. para o Não, fazer central do Sporting. E bem no sentido, também fui por aí, claro. O Marco Aurélio, depois no nono lugar, o Bené. O tal, do Vitória. Acho que é o defesa central do Vitória, vamos ver. Não é o defesa central do Vitória. Não, então, quem é? É aqui outro Bené. Outro Bené que passou em Portugal nas décadas de 60 e 70 Onde? e que jogou sobretudo no Leixões e no Futebol Clube Porto. Tá bem. Sim. Lembras-te deste Bené? Lembro das fichas de jogo do Almanac do Porto, sim. Jogou no Leixões de 63 a 69, a 70, desculpa, e depois no Porto de 70 a 74. O grande Bené. Ok, sim, jogou com o Pavão. Tenho também. ideia do meu pai falar sobre bem. este Bené. Mas é engraçado como os nomes, Marco Aurélio. Há sempre aqui alguma dúvida, não é? É. 10º classificado nesta lista de minutos, Cássio. Presumo que seja o guarda-redes. Vê, confirma. Vamos ver. Desta vez não há dúvidas. O guarda-redes Cássio, que jogou na primeira divisão até 2018, embora continue aqui a jogar em Portugal. Tenho ideia disso. Vamos ver. Ok. Ele teve muitos anos no Rio Ave, no Arouca, Passos Ferreira. E este ano estava a jogar no Paredes. Olha. Giro. Estava a jogar no Paredes este ano no Cássio. Mas já agora, vem-me aí por golos. Quem tem mais golos? Ora, Porque há bocado falámos do Edmilson Lucena. Uhum. Não sei se era quer dizer, para mim era um goleador. Agora, quantos golos é que ele terá? Se calhar até vou ter uma decepção. O top 10 fecha aqui no Cássio. Sim, é melhor. Portanto, havia aqui muitos mais nomes maravilhosos para nós recordarmos e vamos recordar mais à frente. E vamos. Então, Aliás, está acabou aqui agora. Está aqui o Marlon Brandão aqui na moldura, tem que ser recordado. Óbvio, E o Valdo. óbvio. Já lá vamos. Mas deixa-me então voltar aqui só para ver a parte dos golos, mas a relação de facto do futebolista brasileiro com a Liga Portuguesa é Muito forte. incrível. Se tivesse que escolher assim um nome do brasileiro mais genial que viste em Portugal, Genial, conseguia chegar lá? Não, genial não conseguia chegar lá. Houve um jogador que me cativou imenso porque acompanhou-me durante anos e anos, que era o Isaías. Rio Ave, Boa Vista, Benfica, Campo Maiorense. Um jogador muito interessante, que chegou a um grande e que se impôs de uma maneira muito, muito interessante, com golos em jogos extraordinários. Lembro-me do Isaías marcar no 6-3, lembro-me do Isaías marcar ao Arsenal lá, lembro-me de jogos do Isaías muito bem conseguidos, lembro-me de outros não tão conseguidos, claro, não é? Porque uma pessoa passa aqui tanto tempo, mas repara... E o jogo que ele está cá em Portugal a viver novamente, o Isaías. Verdade. Estamos a falar de um jogador que nunca não era internacional, nunca o foi, nunca chegou a ser. E há bocado começámos o programa com o Brasil, este Brasil ser assim mais xoxo, e de falarmos
do PP ser internacional, quem foi agora foi o Vendel, não é? E o Galeno esteve convocado, mas não saiu do banco. Sim, mas depois fui ver, o Bruno César também foi internacional. Pois foi. Chuta. E quem é e não é? E estás a esquecer, se calhar, o exemplo mais, não vou dizer escandaloso, porque terá o seu mérito. O Kleber, o ponta de lança do Marítimo, Porto e Estoril. Lembras-te? Lembro. Que é um jogador que passou completamente ao lado dele, no Porto, sim. que foi chamado na altura da seleção do Brasil. É que falaste de Kleber e para mim veio um C. Um C, o K. Porto K, ok. Portanto, o Brasil às vezes parece que convoca jogadores só para não ter um caso Deco, não é? Ou um caso Pepe. Tipo, olha, está aqui marcado. É um bocado isso. Nosso. É um bocado isso. Bruno César. Portanto, há aqui jogadores muito interessantes. Isto estava partido do pressuposto para o Isaías. Claro que não era jogador naquele tempo de seleção, mas era um jogador muito, muito curioso, que marcou muitos gols no Rio Ave, no Boa Vista, no Benfica então não se fala, e foi o capitão do Campo Meirense naquela final da Taça Portugal em 99. Exatamente. Uma carreira muito bonita. Muito engraçada essa carreira, no não é? Coventry, depois da Inglaterra, tem ideia Ou não disso. sei se foi antes do Campo Meirense, não? Talvez. Benfica, Coventry, tem Campo Meirense. Tem ideia dele para ter passado pelo Coventry. Não, isso também. E Premier League já. Premier League. Mas é uma carreira muito interessante. Aliás, de um jogador que... Eu acho que li recentemente, e corrijo-me se eu estiver enganado, que o Isaías foi o primeiro brasileiro a jogar na Premier League. Olha, pois, boa pergunta. Portanto, quem nos está a ouvir, estou a dizer isto sem certeza absoluta. Sim. Tenho ideia de ter lido isto recentemente. Engraçado. Vou confirmar, naturalmente. Confirmem também vocês, se tiverem essa possibilidade. Sim. Mas fica quanto esta mais dúvida. ajuda tivermos, mais rápido chegamos à resposta. Olha, eu acho que vais adorar esta lista dos melhores marcadores de sempre. Vou. Porque estou completamente esta lista acho que é mais gira do que a anterior. Então começa com o top, começa pelo quinto, então. Ok, pelo 10º. Vai ser uma viagem. Pelo 10º, porque é logo dose dupla, portanto, 9º e 10º. Ok. Jorge Andrade. Boa Vista e Porto, não é? E Farense. E muitos golos no Farense. Sim, ok. Um avançado muito interessante que passou cá por Portugal, muito bem no Boa Vista, muito bem em Faro, no Porto, tapado, mas fez uma carreira muito bonita. 78 golos. Boa. Okay. Os mesmos do Mirobaldo. Lembras-te do Mirobaldo? De nome não te consigo identificar um clube. Dá-me lá o clube. Ora, espera aí, deixa-me abrir aqui a fichinha do Mirobaldo. Já vi cromos nas cadernetas do meu pai desse senhor, mas não o tinha em conta para tantos Mirobaldo. O Sr. Mirobaldo jogou em Portugal entre 71 e 84 e gostava dos ares algarvios. O Sr. Mirobaldo começou pelo Farense, depois deu um salto até Setúbal, 3 anos, mas fartou-se dos ares do Sado e baixou novamente para Portimão, depois Beja, Farense e fez 2 aninhos em Olhão só para acalmar. Para a Meijoazinha, só para a Meijoazinha. Portanto, os senhores Mirobaldo e Jorge Andrade abrem esta lista, melhor, fecham. O 9º e 10º lugar com 78 golos. Depois saltamos diretamente para o 8º lugar e este aqui, Paulinho Cascavel. Boa. 84 golos. Ok. Paulinho Cascavel. O Paulinho Cascavel, falei com ele a semana passada por mensagem. Queria convidá-lo a vir cá ao 00 para fazer uma entrevista de carreira, naturalmente, mas muito também a pensar no Vitória Sport Clube de Guimarães, que este ano está muito bem. Só que ele está atualmente no Brasil e ele passa meio ano em cada lado. E bem. Já o entrevistaste para a Grandiosa, não é? Estavas a dizer? Sim, foi. Com um enquadramento muito giro. Bucólico, sim. Na sua fazenda, a ouvir os cavalos e todos os animais que ele tem. Muito interessante, um dia de sol, não é? E ele lá tipo à sombra. É um homem castiço. Sempre que falei com ele, muito simpático, muito acessível e muito simples. É bom recordar que ele entrou cá pelo Futebol Clube do Porto, entrou pela porta do Futebol Clube do Porto, depois foi tapado pelo Fernando Gomes, desbravou caminho no Vitória, em Guimarães, melhor marcador do Vitória, e no ano seguinte, melhor marcador da primeira divisão pelo Vitória, e no ano seguinte pelo Sporting, onde voltou a conviver com o Gomes. Com o Fernando Chegaram Gomes. A fazer dupla de ataque. Sim. Incrível. O Gomes que lhe fechou a porta no Porto, digamos assim, não é? Era difícil jogar. Era muito difícil. Era difícil jogar. Até porque o Porto era 4-3-3, portanto o Gomes era obviamente a referência do último 3. E o Paulinho depois em Guimarães de facto estabelece ali uma... E o Paulinho depois não jogou no Gil Vicente, não?
Paulinho Cascavel, vamos ver. Sim, acho que marcou aí uns golinhos no Gil Vicente. Talvez. Agora que falaste nisso, Acho que esses totais não é só Vitória e Sporting, também tem Gil aí no meio. vamos aqui ver já. Agora confirma. Porque ele no Porto não marcou, acho que não marcou o gol para o campeonato. Como é que é possível o Paulinho Cascavel ter feito 8 jogos pelo Gil Vicente e nenhum gol? Foi, há nenhum gol, então pronto, é só jogos. Okay. Mas jogou no Gil Vicente, é verdade. Pois. Tinhas razão. Aliás, isto aqui, exatamente, ele sai de Alvalade em 90 e vai para o Gil Vicente, 90 e 91. Certíssimo, muito bem. Nosso Paulinho Cascavel, que era de facto era carismático, não é? Sim, sim. Carismático. Muito interessante. E marcava muitos gols livre direto. O Paulinho. Era. Aliás, ele e o Necama no Vitória. Bombista Necama. Aliás, naquele programa que fizemos de gols livres nos anos 80. Apareciam lá, sim. Apareciam lá em 2 jogos. Eles marcaram cada um gol. O Necama e o Paulinho. Jogo. Incrível. Ruizinho, portanto, Jorge Andrade Mirobaldo com 78 golos. Paulinho Cascavel, 84. Bora. No 7º lugar aparece o Lima, a ex-Belenenses e Benfica. Tá bem. O Lima Braga. E Braga. E muito Braga, aliás. Não, Belenenses, Braga e Benfica. Belenenses, 3 vezes. Belenenses, Braga e Benfica, exatamente. Com 86 golos. Ok. Brutal. 6º lugar, Duda, campeão pelo Porto em 1978. Aliás, autor daquele golo ao Benfica, não é? Que acaba por ser decisivo para devolver os campeonatos ao Porto 19 anos depois, com 89 golos. Engraçado. Estamos quase a chegar à barreira dos 100. Pois é verdade. Mas ainda não é no próximo nome. Então. O próximo nome é aquele que já falamos, Isaías. Tem quantos? 98. É o 5º desta lista. 5º por 4 clubes, é? Rio Ave, Boa Vista, Benfica e Campeonarense. Exatamente. Brutal. O Isaías. Acho que o Isaías merece uma visita ao 0-0 um dia destes. Ele deve viver na zona de Lisboa, digo eu. Não, é Sintra. É Sintra? Sintra. Também temos redações em Lisboa, portanto é uma possibilidade. 4º lugar é o primeiro já com mais de 100 golos. Fui entrevistá-lo o ano passado à sua barbearia em Santa Maria da Feira. Estamos a falar, e este tem mais valor porque nunca jogou em clubes grandes. Gaúcho. Ok, da Estrela, né? Estrela e Marítimo. Marítimo e Estrela. Até ele gostava daquelas cores. Gostava, exatamente. Foi uma conversa muito engraçada com o Gaúcho. É um jogador que fez 10 épocas consecutivas cá em Portugal, com 103 golos, portanto é muito bom. É marcante, um jogador marcante. O top 3, Jonas, do Benfica, em 5 épocas apenas 110 golos, é muito bom. No segundo lugar, este tipo de facto, Edmilson Lucena. É? O Edmilson é o segundo brasileiro Brutal. Com mais golos em Portugal. Tem quantos? 111. É incrível, pá. Em quantos jogos? 356, são muitos jogos, eu sei. Tá bem. Mas apenas 2 de penalti. Sério? Apenas 2 de penalti. Aliás, eu tenho aqui ao lado os penaltis de cada um deles. O Lima, por exemplo, marcou 15, o Paulinho Cascavel marcou 12, o Jonas 22, o Gaúcho marcou 13 e o Edmilson só marcou 2. Aliás, o Jonas, desses quantos gols é que tem? Portanto, tem 110, 22 de penalti. Desses 110, só 2 a grandes. Um ao Porto, outro ao Sporting. Ambos de penalti. Portanto, isto para falar de jogadores que às vezes são decisivos para a história do campeonato e do clube, obviamente, mas que nos jogos grandes, a gente já falou aqui de alguns nomes, o Alakov, por exemplo, que era bom com o Benfica, mas depois com o Porto apagava-se um bocadinho. O Jonas também tem nesse registro, tem só 2 golos, não é? Marcava muito aos outros e pouco aos rivais maiores. O Edmilson tem 111, incrível. O Joninhas com 110 golos, Edmilson Lucena 111 golos. De facto, o Edmilson hoje em dia acho que valeria, para já ia ser contratado claramente por um dos 3 grandes de Portugal. Tem o Hulk, não está aí? O Hulk não aparece aqui. O Hulk... Não teve antes. Ok, vamos ver o Hulk antes de revelarmos o primeiro classificado. Que vai ser pouco surpreendente já agora. Vai? Vai. Mas eu não estou a ver quem é, Bela. E o Marlon Brandão, já agora? Ora, espera aí. O Hulk aparece no 24º lugar. Ok. Tem quantos golos? Com 54 golos. Está bem. Okay. Claro. E o Marlon Brandão. Admiro Alcântara, 29º, com 47. Marlon Brandão aparece no 35º lugar com 44. Pois, a gente é que às vezes faz um filme. Mas aqui está nas nossas molduras. Óbvio.
Marlon Brandão fez 8 campeonatos, 185 jogos, 44 golos. Jogador marcante também nos anos 80 e 90. Um craque. Eu adorava o Marlon Brandão, sinceramente. Ruizinho. E marcou em 2 finais de taça por 2 clubes. Sporting e Boa Vista. Boa Vista. Tantararã, o primeiro classificado a larga distância do segundo. Está bem, ok, está bem. Chama-se Claro que previsto. Super Mário Jardel. Super Mário Jardel. Ainda tive aqui uns segundos, mas quem é que será? Agora falaste larga distância. Pois, tá bem, larga distância só pode ser o Super Mário Jardel. Quantos é que tem? Os números do Jardel são impressionantes. A sério. Infelizmente ele teve problemas extra-futebol, mas foi... Eu acho que posso dizer isto com alguma convicção. Acho que foi o ponta de lança mais mortífero que eu vi em Portugal. Sim. Ok, Falcão, Jackson, Jonas, Fernando Gomes também, claramente, Manuel Fernandes. Mas o Mário Jardel era diferente. É que era aquilo, não é? Mas quem é que tu colocarias no 11 ideal do Porto? Sendo que é 4-3-3. Fernando Gomes. Pronto. É aí que eu quero chegar. Fernando Gomes. Certo? Como futebolista, Fernando Pronto, Gomes. É isso que eu como... Pronto. Não, percebes a diferença? A tua equipa seria uma equipa de agrado futebolístico e colocarias o Gomes. Colocaria o Gomes. Que era um jogador que conseguia às vezes jogar no meio campo, como jogou com o Ivic. Meio campo não, recuado. Sim, recuava e dava o jogo bola. de Amsterdão é aquele exemplo que eu dou sempre da inteligência do Gomes, sim, não é? Sim, claro. Pronto, é isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. Não basta às vezes ter os melhores números. Sim. É preciso ter mais. O meu ataque não do Porto... estou a desprezar ninguém, estou só simples. a endeusar o Gomes. Claro que sim. Fernando Gomes no meio, Paulo Futre do lado direito, Rabah Majer do lado esquerdo. Eram os 3 amassados que eu colocaria no Futebol Clube Porto. Mas a verdade é que o Mário Jardel, Rui, em 186 jogos, ele tem 186 golos do Campeonato Nacional. É o único com média de 1. 7 participações. 7, foi para aí campeão em 5, não? Provavelmente. Não é? 32 golos de penalti. Mesmo assim, é uma figura inacreditável. Vamos lá ver então os números do Mário Jardel. Mais? Já disseste tantos números avassaladores que isto é assustador. É assustador. Fez 10 jogos pela Seleção do Brasil. 10. Marcou quantos golos? Marcou ou 2? Um golo pelo okay. Brasil. Em Portugal foi campeão 4 vezes. Só? 4 vezes, em 7 possíveis. A jogada tinha sido 5. Já tinha sido 4-1. Portanto, ele foi 2 vezes no Sporting? Não. Uma vez no Sporting e 3 no Porto. Pois. Ganhou 4 supertaças, 3 taças de Portugal, uma supertaça europeia. É pelo Galatasaray. Pelo Galatasaray contra o Real Madrid, não é? E ele marca os 2 golos. No Mónaco, exatamente. 2-1. E foi 5 vezes o melhor marcador da Liga Portuguesa. Portanto, aqui a grande surpresa é que o Mário Jardel não foi... Não foi 2 vezes? Não, é 2 vezes botador, não é? Botador. 2 vezes botador. Bola prata 5, quer dizer que... Liga Portuguesa, temos aqui 97, 98, 99, certo. 2000 certo. E 2002. Mas ele participou em que campeonatos, se faz favor? Está bem, repara, não ganhou o campeonato do Beira-Mar, não é? Claro, então não é? E não ganhou... Estava-me a esquecer. Não ganhou 2002, 2003 porque... Sporting. Porque não... Nos 5 primeiros campeonatos dele, foi sempre o melhor marcador. Pois pronto, ok. Depois tem aquela época já de primeiro ano de crise no Sporting. Completamente. E depois tem aquele regresso em 2006, 2007 ao Beira-Mar. Marca quantos no Beira-Mar? Ainda marcou 4 golinhos. 4. Até no Sporting na outra época. 12. Na época má marcou 12. 12. Muito fraco para o Mário Jardel. Pois. Portanto, repara bem que a média dele baixa muito com estes 2 anos. Pois é isso. Imagina como é que estava antes. Diz-me só uma coisa. Ele tem quantos? 186. Ok. Portanto, o segundo tem 111, o outro set tem 110. Exatamente. Portanto, ele tem quase... Está bem. Okay. É uma personagem incrível. Coisinho, vamos avançar para o nosso domingo desportivo. Então os brasileiros, acredito. Sempre. Porque este programa tem muito samba no pé. Vamos lá. Domingo desportivo. Sr. Rui, a grande surpresa aqui do nosso domingo desportivo é que, ao contrário daquilo que acontece com futebolistas, os treinadores brasileiros não têm grande coisa para apresentar cá em Portugal. De forma surpreendente para mim, ou seja,
Sabia que não era brilhante, mas não sabia que era tão mau como aquilo que tu hoje vais revelar aqui. Sim, só 4 treinadores brasileiros que foram campeões. O Otto Glória é o único que é em mais de um clube. Depois há o Otto Bummel, do Porto. Há o Dorival Justrich, também no Porto. E Curioso. há o Carlos Alberto Silva, também no Porto. E é ele o último a ser o último campeão brasileiro. Campeão português de nacionalidade brasileira. É o Carlos Alberto Silva, foi bicampeão. Estamos a falar de um Porto que já vinha daquela era do Arthur Jorge, de formar, de ir aos jogadores da formação e fazê-los crescer para combater a idade avançada dos campeões europeus, não é? Portanto, foi aquele choque Sim. de gerações. O Arthur Jorge fez essa mudança de chip e o Carlos Alberto Silva deu continuidade. O Porto foi bicampeão. É importante ressaltar que o Carlos Alberto Silva esteve no Porto 2 anos e foi campeão nesses 2 anos. No ano dos quais é bastante curioso, o melhor marcador desse Porto foi o Timofte, jogador que começou a jogar só na 10ª jornada. Ele entrou a meio do jogo Porto-Benfica, com muito nevoeiro nas Antas. O Silvino defende um penalti do João Pinto e depois na segunda parte há outro penalti, quem o marca é o Timofte. E é o Timofte que vai ser melhor marcador numa equipa com Kostadinov e Domingos. 9-2, 9-3. E é o Timofte que marca o gol do título em Aveiro, daí termos aquela camisola número 7. Tu já vestiste aqui uma vez, já vesti uma vez. Em Aveiro, portanto, Beira-Mar 0, Porto 1. O Porto foi campeão, gol do Timofte. É um ano muito grande do Carlos Alberto Silva e do Porto. É interessante verificar. Eu também jogava que era mais. Sim. Que eram mais nomes, porque o Otto Glória lá está. Foi campeão 4 vezes. 4 com 2 do Carlos Alberto Silva. 6. Mais uma do Otto e outra do Dorival, dão 8 títulos. Pronto, ok. Mas não há dúvida que começámos o programa por falar da seleção brasileira que está xoxa, que os jogadores brasileiros também temos valores interessantes aqui em Portugal. Não falámos, por exemplo, do Nené, que foi o melhor marcador da primeira divisão pelo Nacional e agora está no Aves a repetir na segunda divisão tudo aquilo que vinha a prometer há 15 anos. Extraordinário. Tem 40 anos, continua a marcar, bateu um recorde de 12 jogos seguidos a marcar incrível, na segunda liga. Sem palavras, a época dele no Aves é uma coisa extraordinária. Portanto, lá está mais um brasileiro jogador. Estamos a falar de treinadores, um treinador que eu tive muita pena que não tivesse conquistado nada, Marinho Pérez. Mas vai lá, ganhou a Taça Portugal pelo Belenenses, mas ficou em terceiro lugar por Sporting, Belenenses e Vitória. É curioso. Sim. Um treinador chegar a esse ponto. Provavelmente, agora isso aqui já é especulação pura, naturalmente, se tivesse tido a sorte de treinar Porto ou Benfica nessa época... Imagino que sim. Provavelmente. Sim, que ele era um homem fadado para a história. Curiosamente, há pouco fui dar a um YouTube da estreia do Canindé, do Estádio da Portuguesa dos Desportos. E o convidado foi o Benfica. Portuguesa-Benfica. 1-3. Há 2 golos de penalti. Um para o Benfica, outro para a Portuguesa. E na ficha de jogo está Marinho. Está bem? Marinho, ok. É o Marinho Pérez que marca o penalti. Só depois é que houve alguma informação extra e então é o Marinho Pérez. Depois fui rever, é mesmo ele, alto, naquele estilo dele. Portanto, Marinho Pérez, jogador muito bom, jogou no Santos com o Pelé, jogou no Barcelona com o Cruyff, qualidade indesmentível, capitão do Brasil, Mundial 74, mas é um treinador que também deu muitas provas aqui em Portugal, um treinador muito engraçado na forma de ser, com os adeptos, com os jogadores, com os jornalistas. Tive pena que ele não tivesse sido, quem me dera que ele tivesse sido campeão pelo Vitória, porque era 2 alegrias numa só, era o Marinho em Guimarães, era extraordinário. Levou o Vitória aos quartos de final dessa Taça UEFA, levou o Sporting à meia-final da Taça UEFA. Portanto, era um treinador com T grande, com T maiúsculo. Claro, Otto Glória, por ter levado a seleção nacional ao Mundial 66 e ao terceiro lugar, tem o seu lugar reservado na história. O Scolari também o terá, não é?
é outro brasileiro que passou por cá. Nada ganhou, mas deixou deixou de um título interessante, o título da bandeira, das bandeiras nas janelas, de um estilo mais folclórico também, não é? Nas suas conferências de imprensa. Há muitos treinadores que nada ganharam, mas que emprestaram muita beleza ao nosso campeonato. Não sei se tens mais algum nome na tua vivência como jornalista ou não, de falar com este ou com aquele. Sebastião Lazzaroni, entrevistei uma vez. Lazzaroni. Marítimo, não? Sim, foi? Marítimo. Brasil 90. Brasil de Itália 90. Sim, claro, verdade. Entrevistei uma vez, ele veio para o Marítimo e na altura... 2003, 4, 5. Pois. Eu sei que era um jornalista jovem, e na altura tive o privilégio de entrevistá-lo e... Engraçado. Pronto, estava a falar com o treinador que tinha conduzido o Brasil no Itália 90. Claro. E pareceu-me muito amistoso, uma conversa muito solta, muito leve. Foi interessante falar com o Sr. Sebastião Lazzaroni. E depois, claramente, o Marinho Pérez e o Paulo Autuori também gostei de entrevistar uma vez. Boa. Bem visto. O Paulo Autuori também pareceu diferente do Lazzaroni, mais durão. Mais durão. Sei. Mas gostei de entrevistá-lo. Com um ar mais fechado, não é? Mais fechado, mas muito educado, atenção. Sim, nada a apontar. Sim. Nada a apontar. Muito simpático. Depois, mais para trás. Este foi uma conversa espetacular, porque foi sobre o Pelé. Okay. O Sr. Pepe, que treinou o Boa Vista. Sei, claro. Foi um colega histórico do Pepe no Santos. Eu acho que pouca gente sabe isto. Eu lembrava-me dele no Boa Vista de facto, mas não sabia que ele tinha jogado com o Pelé no Brasil. Incrível. Entrevistei-o quando o Pelé fez, portanto, teria feito ou 70 ou 65 anos, e fizemos uma reportagem grande e eu entrevistei o Sr. Pepe. Lindo. Falei com ele muito sobre o Pelé e muito sobre o Boa Vista. E foi uma conversa muito engraçada por telefone. Infelizmente isto aqui tinha piada olhos nos olhos, não é? Mas temos que combater da melhor forma possível. E estou assim os nomes. O Carlos Alberto Silva também entrevistei. Liguei Porto para cá. Santa Clara? Não, muito mais tarde. Okay. Uma reportagem qualquer sobre o Porto. Encontrei o gancho com o Carlos Alberto Silva, liguei para a casa dele, atendeu uma esposa que era a Dona Edna. Recordo-me disto. E ela disse-me: olha, o Carlos agora não está, mas se me ligar daqui a 3 horas ele atende. E lá estava. E já não se faz. Sim. Pois, já não se faz, não é? Já não se faz. É engraçado. Também temos que nesse caso, admirar o estilo brasileiro de ser. Eles são muito disponíveis, estão sempre... brasileiros e argentinos. 99% dos casos. Por norma, são pessoas que em cada frase é uma manchete, que eles sabem falar. E conseguem compreender o nosso lado do jornalista, mesmo que às vezes estejam ali em dificuldades no próprio clube. Sim. Mas conseguem sempre falar. Para eles falar é um ato natural, não é? É para falar. É muito engraçado. Também já tive grandes experiências com jogadores que não fizeram história em Portugal. Evaristo Macedo, que foi um jogador muito valioso no Barcelona. Foi o homem que marcou o gol decisivo para eliminar o Real Madrid. A primeira vez que o Real Madrid saiu eliminado da Taça dos Campeões, telefonei para casa. Impecável. O Altafini, que marcou 2 gols ao Benfica na final. Impecável. Portanto, são pessoas que sabem dar-se com toda a gente. E sabem falar e sabem estar e comunicar. Muito importante. Recentemente recebemos aqui no 00 o Júnior Moraes, avançado internacional pela Ucrânia. Exatamente. Uma carreira incrível na Europa. E também feito uma simpatia. Então, e o Roque Júnior? O Roque Júnior. Só a história do Roque Júnior para mim é... O Roque Júnior é incrível. Joari, então. Isso aí é estratosférico, não é? Tiveste aqui 2 horas e meia com ele. Foi a primeira entrevista de todas. O Joari. Por acaso foi ótimo juntar-te aqui ao Joari, porque não era fácil que as peças encaixassem. Muito bom. Ter o Joari e o Rui Miguel Tovar no Porto no mesmo dia foi perfeito. Ruizinho, vamos avançar para o nosso Música Mestre. Quem está connosco no YouTube já sabe que, infelizmente, por direitos discográficos não podemos disponibilizar aqui a música, mas, portanto, quem estiver connosco nas outras plataformas, 00.pt, Spotify, restantes plataformas, pode escutar a tua escolha da semana. Vamos a isso. Bora.